A paz de Cristo, mais uma vez, amada Igreja do Senhor, amém? Irmãos, abram comigo a palavra de Deus em 1 João. Quero dizer para os amados irmãos que para mim é uma grande honra poder estar aqui. Primeira vez que eu estou aqui pregando, participando. E para mim está sendo um pouco nervoso, mas também inexplicável. A graça de poder participar, de poder estar aqui com os irmãos. Isso quer dizer que Deus está promovendo uma grande obra na nossa vida. Para quem não me conhece, meu nome é Edival, sou da Igreja de Cristo Gereissati 2. E há 30 anos sirvo ao Senhor ali. E para a honra e glória do nome dEle, eu estou aqui para uma vez que eu quero que seja muitas, poder estar com os irmãos. E também desde já eu estendo o convite aos irmãos que as portas da casa de oração, os corações dos irmãos da igreja estão abertos para a visita dos irmãos que quiserem estar conosco. Nós temos o culto lá, o último domingo do mês, ele é 8 horas da manhã. E agora todas as congregações da região estão assim. E isso é a mão de Deus operando nossas vidas, nos dando a oportunidade de nos conhecermos melhor, de consolidarmos a nossa fé. E só o Senhor é louvado com isso. E nós contamos com a edificação e com o conforto de cada um dos irmãos, com a possibilidade de poder dividir os nossos dons, dividir no sentido de compartilhar uns com os outros para a edificação do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Mas a palavra de Deus em 1 João, os irmãos podem acompanhar comigo aqui, capítulo 3. A minha tradução traz aqui um título: Deus é Pai e é Santo. Seus filhos, para mim, irmão, obrigado. Seus filhos são também santos. Então, irmãos, nós somos santos pela vontade de Deus. Nós vamos estar lendo, irmãos, apenas 3 versículos. 1 João 3, capítulo 3, versículo 1 ao 3, que assim diz a palavra do Senhor. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Porque haveremos de vê-lo como Ele é. Glória a Deus. E assim mesmo se purifica todo aquele que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Palavra do Senhor. Amém, irmãos? Tem um versículo na palavra de Deus que foi pronunciado por Jesus, que é muito conhecido. Conhecido por toda a cristandade. Jesus certa vez falou: eu edificarei a minha igreja. E sabemos que pouco tempo depois, cerca de 50 dias depois da sua morte e ressurreição, a igreja foi estabelecida. Dia de Pentecostes. O Espírito Santo desceu e a igreja foi inaugurada. A igreja, desde então, passou a ser um instrumento de Deus para este mundo perdido ser resgatado,
para as pessoas que vivem longe de Deus, mortas nos seus pecados, serem regeneradas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, meus amados irmãos, essa igreja que Jesus estabeleceu, essa igreja está aqui presente. Jesus continua edificando esta igreja, porque Ele continua trabalhando as nossas vidas na intenção de crescermos espiritualmente, a chegar à estatura de Cristo Jesus. Mas tem uma coisa bem interessante dentro da palavra de Deus, especialmente no Novo Testamento, que essa igreja que Jesus fundou, essa igreja que Jesus estabeleceu, que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Essa igreja vencedora, meus amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, essa igreja é também chamada de a família de Deus. Família de Deus. E é sobre esse assunto, é sobre essa verdade que eu quero refletir com os irmãos nesta noite. Eu conheço uma tradução, eu não sei se tem mais de uma das Escrituras, que o versículo 1 de 1 João, capítulo 3, diz assim: vejam que é grande o amor do Pai por nós, ao ponto de sermos chamados seus filhos. Mas, irmãos, eu gosto dessa tradução mais antiga, que diz: vejam como é grande o amor do Pai por nós. Não. Como é grande o amor que o Pai nos concedeu, ao ponto que fôssemos chamados filhos de Deus. E de fato, de verdade, o somos. Eu gosto mais dessa tradução porque nós sabemos que é uma verdade também, que Deus amou a todos nós. Deus amou o mundo inteiro, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas uma coisa que vai além disso, meus irmãos, é o que diz aqui nessas Escrituras. Vejam como é grande o amor que Deus, o Pai, nos concedeu, meus irmãos. Nos disponibilizou. Ele está aqui dentro, está dentro de cada um de vocês, está dentro de cada um de nós. Amém? Amém. Meus amados irmãos, quantos de nós, nessa noite, sentiram o coração abalar, sentiram o coração alegre com esta palavra de Deus que diz que nós somos filhos de Deus? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque ontem, eu e você, nós éramos trevas. A palavra de Deus diz que Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, seu Filho amado. Colossenses 1,13 diz isso, que nós vivíamos numa situação difícil, de perdição, mortos no lamaçal do pecado, e Deus penetrou nas mais densas trevas para tirar eu e você de lá, para fazer parte, não, para ser parte dessa família. A igreja de Deus é algo que Ele comprou com o seu precioso sangue, de uma forma dolorosa, de uma forma penosa. Nós tomamos a ceia agora há pouco, se relembrando esse fato. Pensar na igreja como família de Deus, como algo mais íntimo. Quando Deus se apresenta como Pai, meus irmãos,
Ele que é o Senhor, Criador de todas as coisas, juiz dos vivos e dos mortos. Ele se apresenta para a sua igreja como Pai e diz que eu e você somos filhos. Meditando na igreja, ou melhor, meditando, pensando na igreja de Deus como família, em primeiro lugar, eu quero compartilhar com os irmãos que nós fomos formados para ser da família de Deus. Houve como que uma força divina que foi lá no lugar em que nós estávamos e nos trouxe até aqui, este lugar, para poder desfrutar da beleza do que é ser da família de Deus. Irmãos, aqui nesse texto de 1 João, tem muitos ensinamentos, muitas lições, mas o tema dessa noite, ele nos força a ir para outra passagem, para analisarmos o fato de que fomos formados para ser da família de Deus. Eu gostaria que os irmãos voltassem comigo um pouco a Efésios. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, no versículo 19, a palavra de Deus fala para mim e para você, meu irmão, nessa noite: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Palavra do Senhor. Vede como é grande o amor de Deus, ao ponto de chamar a cada um de nós de filhos, e como família de Deus, irmão. Nós sabemos que não foi fácil. O contexto de Efésios capítulo 2, no versículo 1, todo mundo conhece, o mundo cristão, que o Senhor, nos deu vida quando nós, irmãos, estávamos mortos. Não que estivéssemos num túmulo, fisicamente falando, aprisionado ali até o dia do julgamento, mas porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E o Senhor nos deu vida. Ele nos trouxe para a vida. Esse contexto da palavra de Deus aqui em Efésios capítulo 2, ainda não vai dizer que, a partir do versículo 11, que os gentios e os judeus são unidos mediante a cruz de Cristo Jesus. Interessante ainda lembrar, meus irmãos, que naquele tempo que nós estávamos longe do Senhor, afastados da igreja, longe da família de Deus, outrora, incircuncisos, estávamos sem Cristo. E quantos de nós não dizia, para quando o Evangelho chegava até nós: eu tenho Deus desde que eu nasci. Nós estávamos separados. Nós éramos estranhos às alianças de Deus. Nós éramos estranhos às bênçãos de Deus, às promessas de Deus. Nós não tínhamos esperança, estávamos sem Deus, irmão, no mundo. Mas o Senhor fez uma maravilha na nossa vida. Nesse processo em que estamos desenvolvendo hoje a nossa salvação. Como bem diz o apóstolo Paulo aos Filipenses 2,12. Irmãos, como vocês têm obedecido a palavra, não só na minha presença, mas também na nossa ausência, desenvolvei a vossa salvação com tremor, com temor. Irmãos, hoje nós somos da família de Deus.
E estamos numa etapa da nossa vida cristã, irmãos. Numa etapa da nossa vida cristã. Que as nossas vidas devem se aprofundar nos relacionamentos cristãos. Para que a igreja seja vista como uma família de Deus. Para que o mundo conheça que Deus está conosco. Pelo fato de que nós amamos uns aos outros. Como nós nos importamos uns com os outros. Como o Everton falou aqui na oferta. Quando formos ofertar, olhemos para o lado. Se preocupamos com a situação dos nossos irmãos. Com a situação das pessoas. Isso é consolidarmos. Porque Jesus disse, o mundo vai se dobrar. O mundo vai reconhecer que Deus está com vocês. Quando vocês forem, E é esse passo que estamos trabalhando, irmãos. E é esse passo que temos que nos aprofundarmos. Para que se considere, que fique firme, a ideia de que nós somos uma família. A família de Deus. Vejamos, irmãos, que antes nós não éramos povo de Deus. Qual é a sensação, meu irmão? Qual é a sensação, minha irmã, que você sente na sua alma, na sua intimidade, no seu ser, em fazer parte da família de Deus hoje? Existe alguma diferença na sua vida no que diz respeito antes? Nós estávamos mortos e passamos da morte para a vida mediante o poder de Deus que nos trouxe para fazer não parte, mas ser parte dessa família. Nós estávamos separados, como disse aqui a palavra de Deus, mas o Senhor nos uniu. O Senhor tirou aquilo que estava no meio, irmão. O que é que separava judeus de gentios? Que Jesus tirou do meio. Aqui em Efésios fala que era a letra, os mandamentos. O que é que separava nós de Deus, que somos gentios? O nosso pecado, irmão. Mas Deus tirou isso do meio, para que essa família fosse formada para a honra e glória do seu nome. Então, por isso que a igreja de Deus, ela é também chamada de a família de Deus nas Escrituras. Quando isso começou, meus irmãos? Quando eu e você aceitamos a fé? Isso começou há 2000 anos atrás, meus irmãos. Assim, já não sois estrangeiros, nem peregrinos, mas concidadãos dos santos. E sois da família de Deus. Deus, meu irmão, tem uma família nos céus, mas Ele constituiu uma família aqui na terra. Uma família lavada e remida no sangue do seu Filho amado. Quando começou tudo isso, meus irmãos? Volte uma página, talvez uma página na sua Bíblia, e acompanhe comigo Efésios 1:4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele em amor. E no versículo 5 diz que Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Segundo o conselho, meus irmãos, da sua vontade. Quando se originou, irmão, a ideia da igreja de Deus ser a família de Deus? Lá na eternidade, meus irmãos. Antes desse mundo ser formado, antes dos corpos celestes serem formados,
na eternidade. Eu não sei se eu estou errado no que eu vou falar, meus irmãos. Mas eu acredito, até que me prove o contrário. Eu sou muito humilde para aceitar. De que pela sua onisciência, lá na eternidade, Deus podia contemplar todos nós aqui como família dele. Porque a palavra de Deus diz que ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, irmãos. Antes que o mundo fosse criado, nós já estávamos no coração de Deus, como família dele, aqui na terra, para apresentar ao mundo, para dizer para este mundo perdido, em que pessoas em desespero tiram a sua própria vida, que Deus existe e está pronto com as mãos estendidas para salvar. Existe coisa mais maravilhosa do que viver nessa família, meus irmãos. Uma família que foi planejada. Uma família que foi arquitetada no coração de Deus, lá na eternidade, antes que essas coisas que há milênios, que há centenas de milhões de anos estão aí. Antes de tudo isso, Deus já havia escolhido a mim e a você, para sermos a sua família aqui na terra. Deus está querendo dizer nessa passagem para mim e para você: eu tenho algo preparado para você. Não é algo preparado porque você errou, porque você se desviou. Esse algo preparado, ele é antes que você nascesse, antes que o mundo fosse formado. Quer ser da família de Deus? Nós estamos fazendo parte, nós estamos sendo parte de uma igreja, de uma família que foi planejada na eternidade, de uma família que foi profetizada na antiguidade, de uma família que foi preparada por Jesus quando ele esteve aqui entre os homens. Nós fazemos parte de uma família que foi apresentada ao mundo na era apostólica, meus irmãos, quando os apóstolos estavam ali em Jerusalém e receberam a unção, receberam o batismo do Espírito Santo, e a igreja, que essa família começou. Meus amados irmãos, quando as coisas ficarem difíceis, quando eu e você, por acaso, nos acharmos sozinhos, tristes, sentindo-se desamparados, lembremos de uma coisa. Lembre-se de uma coisa. Eu e você, nós fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo para fazer parte dessa família. Então, o sentido de família de Deus é evidente nas Escrituras quando ele se apresenta como Pai. O sentido de família de Deus é evidente nas Escrituras quando o povo de Deus, a igreja de Deus, os seguidores dele, são identificados como filhos de Deus, irmãos. Nós vemos aí a presença nítida que existe uma ligação muito forte de família entre Deus e nós. Que nós devemos ter essa consciência. O que é que os filhos, quando pequenos, mais confiam, mais têm segurança,
Porventura não é junto dos pais? Certa vez um grupo de pesquisadores estava em uma selva e alguns biólogos avistaram uma pequena flor numa fenda num desfiladeiro e ficaram curiosos de como uma flor, uma planta pequena, brotaria numa fenda de uma rocha, num desfiladeiro, com uma flor tão bela. Nós podemos chegar até lá, se encontrarmos uma pessoa leve que possa descer pendurado numa corda. E ali eles puderam ver um filho de das pessoas que estavam naquela missão. Ei, você desceria numa corda para a gente segurando para pegar aquela flor? Aquele menino, espera aí, foi lá no alojamento, onde estava o pai dele, e voltou segurando na mão. Se o meu pai segurar na corda, eu desço até lá. Isso é confiança, irmãos. Quantas vezes na nossa vida nós nos deparamos com situações que ficamos sem confiança? Irmão, nós somos uma família e temos um pai que está acima de tudo e acima de todos para nos guardar e nos proteger e nos direcionar nessa vida, nessa caminhada até o dia de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então a palavra de Deus diz que nós fomos escolhidos desde antes da fundação do mundo. E a palavra de Deus diz que o Senhor nos destinou, nos predestinou para a adoção de filhos, meus irmãos. A ideia de que eu sou filho de Deus desde que eu nasci, irmão, não é verdade. Nos tornamos filhos de Deus e começamos a fazer parte da sua família a partir da adoção. O Senhor nos adotou. Conta uma história que uma menina que foi adotada em uma família já com 2 filhos legítimos, quando ela começou a crescer, ela era muito instigada pelos irmãos, porque ela tinha sido adotada, porque ela não era legítima. E de tanto ela conviver com aquilo, um dia ela abriu o seu coração e a sua alma e falou para os seus irmãos: olha, o nosso pai e a nossa mãe não tiveram opção em criar vocês. Claro, vocês são fruto de um bom relacionamento dos nossos pais. Mas comigo aconteceu algo diferente, especial. Eu fui adotada, eu fui escolhida por eles. E nunca mais ela foi perturbada pelos seus irmãos. Porque, irmãos, ser escolhido, ser adotado, é quando é escolhido. Deus foi lá nas trevas e disse: Henderson, você vai ser meu filho, você vai estar na minha família. E assim foi com cada um de nós, irmão. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pensamos. Aquele que nós achamos que jamais, o poder de Deus é superior a tudo, e Ele, como Pai, Ele sonda os corações e mentes para trazer aqueles que Ele escolheu desde antes da fundação do mundo, irmão. Então nós fomos adotados na família de Deus. E o que mudou com isso, irmãos? Você poderia dizer: pregador, mudou porque eu não bebo mais, eu não roubo, eu sou honesto, eu frequento regularmente a congregação, eu me sinto feliz com isso. Mas, meus irmãos, mudou muita coisa na nossa vida. Porque o fato de sermos da família de Deus, há benefícios em ser da família de Deus. E eu quero finalizar falando disso. E para falar sobre este ponto, eu gostaria que meus irmãos
acompanhasse comigo em 1 Pedro, essa passagem aqui para finalizarmos. Primeiro Pedro, capítulo 1. Vamos ler versículo, seria o versículo 4, mas vamos ler do 3 ao 5, ficar bem contextualizados. Assim diz a palavra de Deus: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada, para revelar-se no último dia. Palavra do Senhor, amém. Que benefícios, irmãos. Quantas vezes o mundo já tentou tirar você do reino de Deus? Quantas vezes o mundo tentou me tirar do reino de Deus? Quantas vezes o mundo, o pecado, tentou nos tirar dessa família? Agora eu quero dizer para vocês, quantos dentre nós não foi tirado da família de Deus? Isso entristece você, irmão? Entristece a mim. O que estão perdendo? Eu e você, irmão, não estamos livres. Nós somos seres humanos sujeitos. Mas tem uma coisa que a palavra de Deus diz: se colocarmos essas verdades em nossos corações, irmão, nós vamos ser mais que vencedores. Porque nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Irmãos, o nosso passado foi marcado por desilusões, fracassos, falta de esperança. E para complicar mais ainda a nossa vida, nós vivíamos sem Deus, irmãos. Nós perdemos a imagem e semelhança. Mas o que fez a muita misericórdia? Ela nos regenerou, irmão. Regenerar, irmão, quer dizer formar de novo. Essa é a definição do dicionário da nossa língua portuguesa. Regenerar é dar nova vida. Regenerar é reproduzir novamente. Restaurar aquilo que foi extraviado, irmão, por causa do pecado. E isso é benefício, irmão, de estar na família de Deus. Os benefícios de ser da família de Deus, irmão, é ser reproduzido novamente. Aquela imagem que se perdeu por causa do pecado, ela foi refeita em nós, porque Deus é poderoso. E o propósito disso, irmão, nós fomos regenerados para uma viva esperança, irmão. Que esperança tínhamos nós ontem? Ontem que eu digo é antes de Jesus. Irmãos, os benefícios dessa família de Deus são grandiosos. Uma herança está esperando por cada um de nós, irmãos. O herdeiro, irmão, goza de todos os privilégios e benefícios dessa herança. Isso está até
no mundo real, aqui. Um herdeiro, ele goza de todos os benefícios do seu pai, tudo que ele deixou. Mas com nosso Deus, os benefícios são infinitamente superiores, irmão. É uma herança incorruptível. É uma herança em que jamais alguém pode penetrar lá para alterar alguma coisa. Interessante que algumas pessoas importantes e alguns lugares importantes desse mundo, é necessário se fazer uma reserva com antecedência para poder chegar lá, na presença de um político, de um juiz, qualquer coisa aí. Mas, irmãos, com essa família de Deus foi diferente. É diferente. Existe uma herança reservada. Não nos Estados Unidos da América do Norte, não no Japão, ou em outro lugar rico desse mundo. Mas ela está lá, irmão, no céu. Reservada nos céus para vós outros, para cada um de nós. Guardada nos céus. Para todos nós, irmãos, que somos da família de Deus. Essa família de Deus, irmão, que eu quero dizer aqui, novamente, o que está no versículo 5. Que sois guardados pelo poder de Deus. O inimigo não tem nenhum poder, irmão, sobre a nossa vida. Nada acontece conosco sem a permissão desse Pai. Glória a Deus. Que os seus olhos velam sobre nós todos os dias, para contemplar a beleza dessa família, lavada e remida no sangue do seu Filho amado. Há um lugar de refúgio, irmão, para a igreja, para a família do Senhor. Apocalipse 21 não precisa abrir, mas ali, irmãos, nos é apresentada uma descrição dentro da nossa limitada mente e compreensão de como é essa herança, do valor que é essa herança. Ali diz que o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Esse nosso Pai diz que ali a morte não existirá, meus irmãos. Quem hoje chora, quem hoje sente pela partida de um ente querido, irmãos, ali não haverá choro, nem morte. São ruas de ouro e de cristal. Isso é o que a nossa mente pode absorver, meus irmãos. A herança que está guardada no céu para esta família é infinitamente superior àquilo que compreendemos no Apocalipse, meus irmãos. Porque se o Espírito Santo revelasse de acordo com o que é de fato ali, nós não compreenderíamos, irmãos, a grandiosidade que é o céu. Você pode compreender, irmão, como é o céu, como é o trono de Deus, como é que é Jesus sentado à sua direita, como é Ele sendo adorado por uma milícia celestial, por milhares de anjos, arcanjos e querubins. Nós não temos noção, irmão, da nossa herança. E não vamos deixá-la escapar, irmão, das nossas mãos, do nosso coração, melhor dizendo. Jamais, irmãos, encontraremos um lugar igual a este. Muitas pessoas saem da igreja, da família de Deus, achando um lugar melhor, mas não existe, irmão. Este é o lugar, esta é a casa da bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero já finalizar, irmãos. O Espírito Santo do Senhor tem uma palavra para mim, uma palavra para você, uma palavra para todos nós, irmão. Identifique-se como família de Deus. Isso alegra o coração de Deus.
O que santifica, bem como os que são santificados, vem de um só. Por isso ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Hebreus 2:11, isso é Jesus. Ele não tem vergonha, irmão, de mim e nem de você. Por isso isso aqui é uma família. Ainda tem algo mais forte, irmãos. Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Jesus Cristo. Romanos 8:29. Ele nos predestinou. E ele é o primogênito entre muitos irmãos. A que nos reporta? A que nos reportamos nós quando Jesus diz, quando a Escritura diz que ele é o primogênito entre muitos irmãos? A que nós nos reportamos quando Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos, a não ser a família de Deus, meus irmãos? João registrou uma extensa oração de Jesus em João 17. E lá no versículo 24, veja, irmão, o que é família. Pai, a minha vontade é que onde eu estiver, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, a qual tu conferistes a mim desde antes da fundação do mundo. Merece um aleluia, irmãos? Aleluia. Nós vamos estar lá, meus irmãos. Não desista, não vamos desistir. Não deixemos que as trevas prevaleçam sobre a nossa vida. Jesus já conquistou tudo isso, irmão. Algumas pessoas dizem que Jesus Cristo já fez o trabalho dele. Agora é nós. Irmão, se fosse só nós, não tinha ninguém aqui não. Deus está no controle dessa igreja. Deus, o Pai, conduz os seus filhos que aqui estão. Em nome de Jesus. Meus irmãos, que tenhamos uma boa semana. Uma semana em que nós, ao sair dessa porta, com essa consciência de que nós somos uma família, e de que em qualquer dificuldade, qualquer momento difícil da nossa vida, nós temos um Pai que está nos céus, mas também se faz presente pelo seu Espírito Santo. Irmãos, eu extrapolei um pouco o tempo, mas eu tenho uma palavra bem curta antes do cântico. A Igreja de Cristo Gereissati 2 já vai para o 2º mês que todos os pregadores de domingo são das igrejas co-irmãs. Nós estamos no 2º domingo. No último domingo do mês passado, quando de manhã, o irmão Nassel esteve nos abençoando com a mensagem ali. E quando eu pedi para ele voltar outra vez um dia à noite, ele me convidou para pregar aqui, irmãos. Eu confirmei com ele e passei a semana trabalhando e muito pensativo. A gente viveu tão distantes. Mas, irmão, na verdade, o irmão Nassel foi um vaso de Deus me convidando para cá, mas Deus foi quem me conscientizou. Sabe por quê, irmão? Porque eu sinto no meu espírito, na minha essência, a necessidade de sermos uma família, separados apenas geograficamente, em que cada um de nós tenhamos liberdade de conhecer melhor uns aos outros. Porque, afinal de contas, nós lá do Gereissati, com muita dificuldade, estamos trabalhando para ir para o céu. Mas a igreja de Jesus, a família de Deus,
Como eu falei para o irmão Anderson naquela calçada, ela não é fatiada, irmão. Eu não tenho o direito de fatiar a família de Deus. Eu estou aqui, irmãos, porque Deus me conscientizou dessa verdade que nós somos uma família em nome de Jesus. Amém?